Previ. O que nos espera na linha do horizonte? Matéria de Norton Seng. Sabemos que a ganância não tem limites e são muitas as aves de rapina que há muito se beneficiam dos fundos de pensão em nosso país. Por isso mesmo, uma centena deles foi pulverizada nessas últimas décadas e ficou tudo por isso mesmo. Afinal, quem ainda se recorda dos fundos Banerje, Basa, Ferroviários, Banespa, Aeros, entre tantos outros? A lista é longa, mas o brasileiro parece não ter memória ou interesse para tais detalhes, não é mesmo? E no caso da nossa Previ, os desvios milionários mais recentes aconteceram com as inversões na Sede Brasil e na Invepar. Também está comprovado, pelos seguidos fatos, que as torneiras da corrupção sempre estiveram abertas para a iniciativa privada nas contumazes relações promíscuas do governo com o setor privado. E no cenário atual, devemos observar que os fundos de pensão, a Petrobras, a Eletrobras e a Caixa Econômica Federal estão entre os últimos ativos a serem utilizados pelo governo, que se encontra, segundo os alardeados fatos, em elevado grau de carência de recursos. Assim, segundo notícias recentes, o governo tem pressa na aprovação de um projeto de lei que o habilitará a contar com mais uma saída para eventual hipótese de custear parte de suas necessidades financeiras, pois a aprovação desse PL facilitará, havemos de concordar, o gerenciamento do governo também sobre os fundos de pensão, que são considerados por ele, o governo, como é mais meu do que seu. E se esse projeto for aprovado, como desejam, ficaremos associados, dependentes e pensionistas limitados a 33% dos votos em qualquer decisão sobre o nosso fundo de pensão. Isso sinaliza a vitória do patrocinador, leia-se, governo federal, nas futuras decisões dos fundos de pensão. E, em tal configuração, além do voto de Minerva, o patrocinador contará com confortáveis 66% do poder de decisão. Ainda mais constrangedor é que nossa participação na diretoria executiva, atualmente em 50%, os colegas eleitos por nós, cairá para 0%, o que significa que 100% dos votos dessa DE serão do domínio do patrocinador. Tal contexto inviabiliza a nossa participação nas decisões e, assim, o nosso patrimônio, mais de 158 bilhões de reais, a segurança da manutenção das nossas aposentadorias, dos nossos dependentes e dos pensionistas, ficará à mercê dos mesmos agentes gananciosos de sempre. Curiosamente, nessas últimas décadas, muitas mensagens veiculadas por meios da internet alertavam ao nosso público-alvo e a tantos outros dirigentes de nossas associações sobre a continuada e crescente ganância das aves de rapina sobre os fundos de pensão. Mas essas ações e iniciativas, pelas atuais evidências, não redundaram em nada de positivo. Por isso, os dados exibem que nessas referidas décadas, mais de 100 bilhões de reais foi confiscada em formatos e maquinações diversas do nosso fundo de pensão. Só o BB, depois do acordo BB versus Previ de 1997,
retirou-se do nosso fundo de pensão em valores corrigidos em magistral trabalho feito pelo colega Rui Brito, mais de algumas dezenas de bilhões de reais. Mesmo assim, a maioria dos nossos colegas sequer demonstrou que percebeu ou se incomodou com esses aberrantes fatos e ocorrências. Portanto, parece que só nos resta esperar o desenrolar dos acontecimentos. Afinal, segundo a mídia, os gestores do país, desde sempre, sinalizam o desejo de sanear a nossa economia para, em prima instância, honrar os pagamentos, lucros astronômicos propiciados pelas maiores taxas de juros do mundo, dos investidores estrangeiros que, na verdade, sempre se utilizaram do Brasil como um grande e enriquecedor cassino para o crescente de suas riquezas pessoais. Assim, pelo elenco dos fatos listados, tão assintosamente corriqueiros e tão repetitivos em nossa história política e econômica, não podemos vislumbrar qualquer solução na linha do horizonte. Parece, pois, que só nos resta rezar. Norton Seng, Brasília, 7/6/2016.